São tantos os caminhos para eu viver do digital que, na verdade, eu não sei qual escolher. Se essa é a sua dúvida, que tal você ter uma visão macro do seu estado atual, né, para você viver do digital? E mais, que tal validar ainda mais o seu nicho no mundo online para saber se você está no caminho certo? Bem, para isso eu vou trazer para a nossa aula uma ferramenta muito usada no mundo da administração de empresas e adaptar para a nossa realidade, para quem quer viver do mundo online, do mundo digital, para que você possa então ter a oportunidade de trabalhar de casa. Olá, Alexandre Cury por aqui, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula do projeto Transição Digital. Talvez você não saiba, eu sou formado em administração de empresas, inclusive na prática também, não só na formação, e cheguei a administrar até 4 empresas ao mesmo tempo. Totalmente loucura e não recomendo para ninguém isso, tá? Mas ser administrador de empresas me ajuda a aplicar algumas ferramentas que eu aprendi na formação, né, e colocar aqui no nosso mundo do empreendedorismo digital. E dessa forma, trazer conteúdos totalmente diferenciados que provavelmente você não encontrará fácil por aí. E essa aula não é diferente e eu vou trazer uma ferramenta muito utilizada nas empresas, chama-se ferramenta SWOT. E mesmo que você já conheça essa ferramenta, fica atento, né? Porque tem muita sacada, muitos insights que talvez a forma que eu vou colocar para você talvez faça a diferença, tá bom? Nessa aula nós vamos falar da ferramenta SWOT. A ferramenta SWOT é aplicada nas empresas para uma análise panorâmica do momento atual que ela se encontra. Vamos trazer ela para os nossos exercícios e colocar em prática focado em você e no seu nicho, ok? A gente vai fazer uma pequena adaptação utilizando essa ferramenta muito famosa no mundo de empreendedorismo, no mundo da administração de empresas. A importância de conhecer as suas forças e fraquezas lhe ajudarão a ir mais rápido, você vai perceber isso. Vamos então conhecer mais essa ferramenta para te ajudar a alinhar ou até mesmo para validar o seu nicho. Perfeito, ok? Bora lá? A ferramenta SWOT, que o brasileiro adaptou também ao chamar de FOFA, significa forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Fica calmo, vou te explicar melhor isso daí, tá? Como nosso intuito, a empresa, e isso que eu quero que você pense, né? Como nosso intuito, a empresa é você, tá? E o seu nicho é como se fosse o seu negócio, tá? Então nós vamos distribuir da seguinte forma. Forças e fraquezas, você vai ver como empresa, né? Como se fosse a sua empresa. Oportunidades e ameaças, nós vamos enxergar como se fosse o seu nicho que você escolheu para viver do digital. Após isso, a gente vai verificar o resultado e realizar, então, os planos de ação. Vem comigo para esse exemplo. Para isso, vou te sugerir que faça um quadrante como esse que você está vendo no vídeo agora. Bem, para ilustrar essa aula, eu vou imaginar que você queira atuar no nicho de marketing digital, tá? E que deseja se tornar um produtor digital, ou seja, uma pessoa que cria cursos online para transmitir o seu conhecimento. E vamos imaginar, então, você aplicando essa ferramenta SWOT para avaliar você e o seu nicho. Pega essa como exemplo e depois faz a adaptação aí em relação ao seu nicho, tá? Do mundo online. Vamos ao exemplo, então? Repara o quadrante, então, né? O primeiro quadrante está falando de forças, né? Que são os fatores positivos e internos, ou seja, você tem o controle para mudar isso, tá bom? Então, vamos dar um exemplo de forças, né? Para quem quer transmitir esse conhecimento através de cursos online. Vamos imaginar que você já é uma autoridade, né, por já estar 10 anos atuando no mesmo ramo, na mesma atividade. Então você tem bastante conhecimento para transferir, né? Nesse exemplo aqui que a gente está dando aqui é como se fosse de marketing digital. Então você já tem isso como um ponto forte, uma força que você tem, né? Conhecimento técnico seria outro, né? Um conhecimento técnico vasto das ferramentas do marketing digital. Você conhece o Facebook, o Instagram, o Google Ads, você sabe fazer anúncios, você sabe um monte de desenvolvimento de site, WordPress, entrar funil de vendas, copyright, então você tem bastante conhecimento. Então esse também é o seu ponto forte, tá bom? Outro ponto forte aqui, certificações das maiores escolas do setor.
Então você tem lá certificados do Google Ads, por exemplo, né? O Partner Google que existe. Você tem diversos outros certificados do mundo online, congressos também, são pontos fortes para você colocar aí nesse primeiro quadrante. E você tem aí, vamos imaginar, um espaço físico adequado para produzir seus conteúdos. Você tem aqui um ambiente, um local, um cenário que você pode construir e que você entende isso como uma fortaleza para você, tá bom? Para te ajudar a clarear ainda mais a você preencher essa ferramenta SWOT, você também pode responder no campo de forças, né, as seguintes perguntas. Caso já esteja aí com 1 ou 2 nichos em mente, só pensar nele ao responder as seguintes perguntas, por exemplo. 1. O que você faz bem no seu nicho escolhido? Coloca aí. O que os outros dizem que você faz bem em relação ao nicho que você está atuando ou que você escolheu para atuar? Quais os recursos que você tem? Computador, câmera, internet, enfim, cenário, enfim. Quais são os recursos? Isso também vai te ajudar a você, de uma certa forma, clarear um pouco mais esse exercício, né, da definição do nicho e usar a ferramenta SWOT para isso, tá ok? Vamos então falar das suas fraquezas agora. Ninguém gosta disso, né? Mas é necessário para que a gente possa ter o autoconhecimento do tudo, né? Então vamos lá. Bem, vamos supor que sua fraqueza é ter um computador ultrapassado que para editar vídeos é muito complicado. Repara, é um fator negativo, porém você tem um controle. Você tem pouco dinheiro para investir, né? Ou seja, investir em tráfego pago, fazer anúncio ou contratar alguém para terceirizar. Talvez esse seja um ponto fraco que você tenha. Seu trabalho atual consome muito seu tempo. Nossa, isso aí também é a maioria das pessoas, principalmente quem quer fazer uma transição digital. Trabalha, de repente não está satisfeito, trabalha num banco, trabalha como funcionário público, não está satisfeito, mas quer viver do digital, quer fazer a transição digital, mas tem uma dificuldade imensa porque o tempo dela consome muito, né, e não consegue fazer isso. E tem o caso também que a pessoa identifica ali que eu não vou conseguir viver do digital, eu tenho, 100 seguidores no meu Instagram, poucas pessoas me conhecem ainda e tudo mais. Então, você pode entender isso também com uma certa fraqueza. Porém, se você parar para perceber esses itens, não parece, mas você tem o controle de mudar isso. Então, por isso que ele é um fator negativo, né? Que está te atrapalhando, mas você tem, é interno, né? É você que tem esse controle, tá? Então, isso colocando em prática aqui na ferramenta do SWOT da administração de empresa, beleza? Agora vamos direcionar para o nicho que você escolheu atuar e vamos prosseguir com um exemplo, ok? Desse exemplo agora nós vamos para a área de externo, porque o nicho, queira ou não queira, é como se fosse um ambiente externo, né? Você escolheu definir o nicho que você quer atuar, ou se você ainda não escolheu, tá bom para colocar em prática o exercício que vai te ajudar a clarear ainda mais, beleza? Agora vamos direcionar para o nicho que você escolheu atuar e vamos prosseguir com o exemplo, tá bom? Quais são as suas oportunidades? Repara que eu estou falando agora do ambiente externo aqui do terceiro quadrante, né? É um fator positivo, só que é externo, né? Ou seja, qual a oportunidade que você está enxergando em relação a esse exemplo que a gente está citando, que é o nicho de marketing digital. O nicho de marketing digital é um mercado em constante crescimento, então você pode enxergar isso como uma oportunidade de negócio dentro desse nicho, tá? Outra oportunidade é você saber que existem muitas feiras do setor que acontecem anualmente, quer dizer, agora no mundo online devido à pandemia, mas é um nicho que tem bastante evento, né? Então permite dessa forma você criar aí um grande network, um grande relacionamento, uma grande parceria para te ajudar a alavancar mais o seu negócio. Então esse nicho de marketing digital, pelo menos é o que eu vivo, realmente eu entendo isso como uma grande oportunidade. Já deu para perceber que eu estou usando aqui mais ou menos o meu exemplo, certo? Trabalhar de casa vendo seus filhos crescerem bem à sua frente. Nossa, é uma oportunidade que você tem aí na escolha desse nicho, né, que é marketing digital, trabalhar de casa, enfim, tá? Beleza?
E agora vamos falar um pouquinho da parte negativa, parte de ameaças, né, em relação ao nicho que você escolheu, citando aqui como exemplo o marketing digital. Então, como é que a gente poderia imaginar, por exemplo, as ameaças? Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Usa do seu jeito, usa da forma que você quer colocar, adapta isso ao seu nicho escolhido, tá bom? Claro, né? Bem, as ameaças. Diversos concorrentes no mercado. Será que a gente pode enxergar isso, concorrente no mercado, como uma ameaça? Pode ser que sim. Tem outros que não. Pode entender isso até como uma oportunidade para poder, né? No marketing digital a gente costuma dizer, né, que quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem juntos, né? Queira ou não queira, quando você está falando muito sobre isso, tu repara que o povo, o mundo começa a girar em torno do que um monte de gente está fazendo. Então, enfim, mas a maioria das pessoas acaba enxergando isso como uma ameaça, pelo fato de ter diversos concorrentes no mercado, às vezes principalmente concorrentes que estão, de repente, com uma capacidade financeira para fazer um tráfego pago muito mais intenso, com maior volume, e acaba te atrapalhando um pouquinho, tá? Uma outra ameaça que você pode enxergar são as constantes mudanças que das políticas das ferramentas do marketing digital, né? Não só as políticas mudam, né? Mas diversos, sempre tem uma novidade, né? Facebook, o Google, às vezes muda lá o layout, então você está lá, já está fera, está no piloto automático para fazer o anúncio, de repente vem uma novidade. O Facebook recentemente com essa questão do pixel, tal, tem que fazer toda a reinstalação novamente. Quem tem aula gravada ensinando isso tem que regravar tudo. Quantas vezes as pessoas que estavam ou têm conteúdos ensinando de como fazer anúncio no Facebook, por exemplo, o Facebook muda o layout todo, praticamente você tem que jogar aquele conteúdo fora e refazer esse conteúdo. Então, essa constante mudanças de layout e também das políticas, dos algoritmos das redes sociais, eu entendo isso como uma ameaça, algo que é negativo e que enfraquece um pouco o nosso mercado, né? Vamos dizer assim. Um outro ponto de ameaça que você pode imaginar também são os consumidores incrédulos, ou seja, eles já compraram de vários concorrentes seus, né, aquelas famosas promessas de 0 a 100 em 7 dias ou em 30 dias, tentaram colocar em prática, porém não tiveram resultado. E aí depois eles compram outro curso buscando encurtar o caminho, achando que dessa vez vai e tudo mais. E aí ele não consegue. Então ele já começa assim, poxa, vai me vender outro curso online? Eu já comprei, não coloquei em prática, já comprei e não deu resultado. Na verdade é porque ele não colocou em prática o passo a passo, a grande maioria das vezes, procrastina e não dá o resultado. Mas está tudo bem, vamos lá. E sim, tem vários outros concorrentes, né, vamos dizer assim, que falam do mesmo nicho, né, e que de uma certa forma acaba não ensinando de forma adequada, né, burlando políticas, tentando criar prints falsos, fake news, né, prints falsos de resultados e tudo mais, e isso acaba gerando aí, então, uns consumidores incrédulos e que você vai ter que fazer algo bem diferente para poder eliminar essa objeção dentro do mercado do marketing digital. Eu enxergo isso como um ponto negativo, né? Uma ameaça. Bem, ao terminar esses quadrantes, ok? De preencher o quadrante do SWOT, responda as seguintes perguntas. Repara, vamos agora voltar aqui para a planilha, né? E olhar aqui forças, por exemplo, né? Em forças do ambiente interno. E vamos nos perguntar, como poderei utilizar as minhas forças para alavancar o meu negócio? Então, essa é uma pergunta que você precisa fazer aí em relação ao seu exercício. Pergunta número 2, ainda em forças. Como posso expor minhas forças sem parecer convencido? Vamos dar um exemplo, né? Eu falei lá você tem 10 anos já no mercado e tal, você chegar falando, olha, eu estou 10 anos no mundo digital e tudo mais, parece meio convencido, né? Então, como é que eu posso fazer para gerar aquela informação sem parecer ser um convencido, né? Um exemplo que eu costumo dar nesse cenário é você, durante a sua aula, você está ensinando, você utilizar as suas credenciais, né, de forma a ilustrar a sua aula.
De repente, por exemplo, olha, inclusive na minha aula lá na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, que eu fiz de gestão empresarial, o professor me disse que a gente precisava fazer isso para ter melhor resultado na empresa. Repara, eu estou dando um conteúdo, estou ensinando aquele ponto e eu pego ali um pouco da minha história e trago para cá. Eu consigo transferir a minha credencial, né, de ter uma MBA na FGV, sem parecer ser convencido. Estou dando um exemplo aqui para você, que você pode tirar aí como um proveito, né, digerir isso daí de forma melhor, ok? Em fraquezas, uma pergunta que você pode fazer em fraquezas, né, no fator negativo, é o que eu preciso fazer para solucionar ou até mesmo minimizar minhas fraquezas, né? Então você vai responder um a um essa pergunta em relação à sua fraqueza. Por isso que eu estou falando, você tem um controle disso aí, você pode mudar. Uma questão é você ter essa clareza de saber que é necessário ter essa percepção da mudança, ok? Já em oportunidades, qual a pergunta que você deve fazer, na minha opinião? O que preciso fazer para aproveitar essas oportunidades identificadas, né? Então você vê aí os exemplos que eu já citei, né, das oportunidades, de repente do network, do evento que vai ter, você se preparar para estar nesse evento, se preparar para encontrar certas pessoas que você quer, tentar buscar parcerias, enfim. Então você faz essa listagem em relação à questão das oportunidades, ok? Em ameaças, vamos ao exemplo listado. Perguntas que você pode fazer. Como posso me diferenciar do meu concorrente? Você já listou aquelas ameaças, você sabe que tem um monte de concorrente, né? Isso é uma ameaça que você identifica, então você pode fazer essa pergunta: como eu posso me diferenciar do meu concorrente? Número 2, como eu posso mitigar as ameaças? Tá? Isso você pode pensar dessa forma também, como é que você pode mitigar as ameaças, ou seja, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça, tá bom? Como posso, pergunta número 3, como posso transmitir segurança para a minha audiência? Lembra dos incrédulos? Então, como é que você pode transmitir segurança para a sua audiência? O que você pode provar? Sei lá, de repente você entra na sua área de membros do Hotmart, mostra o quanto você está ganhando ao vivo, compartilha a tela, eu não sei. Mas esse é um exemplo de mostrar que você realmente tem aquele conhecimento para transferir para ele, que você já teve esse resultado, então você está ali preparado para ensinar aquela pessoa. Esse é um exemplo no nicho de marketing digital, uma forma de te ajudar utilizando essa ferramenta para validar ainda mais a sua escolha, né, a sua jornada do mundo digital. E claro, toda jornada no mundo digital tem que ter uma boa base o seu nicho, né? Que a gente está cansado de falar aqui em todas as aulas. Beleza? Bem, é isso, né? Eu espero que você coloque isso em prática, coloque mesmo, né? Pega aí o caderninho, divide em 4 aí, coloca essas informações que estão na tela, o quadrante, né, que você viu. Para quem é sócio do Clube de Transição Digital, é só clicar no botão abaixo e já baixar dentro da área de membros, tá bom? E escolha certo o seu nicho, valide o seu nicho com ela, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, então já deixa o seu like, assina o canal, ativa o sininho para não perder nenhuma aula do Projeto Transição Digital, que te ajuda a ter a oportunidade de trabalhar de casa com isso daqui, tá? E poder ver seus filhos crescerem bem à sua frente. Bora vencer e fui!